Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos vídeos. Desculpa aí se os vídeos ficaram de tamanhos muito diferentes uns dos outros, mas como eu disse, ainda estou me acostumando. Então vamos lá. Falando sobre função logarítmica. Nos outros vídeos nós falamos de logaritmos, né? Então, dado o número real A, o A maior que zero, diferente de 1, chamamos função logarítmica de base a função f, que vai dos reais positivos, diferentes de zero, nos reais, e associa a cada x o número log de x na base a. Então, alguns exemplos. F de x igual a log de x na base 2, g de x igual a log de x na base meio, h de x igual a log de x, p de x igual ln de x. Lembrando, eu até disse uma dessas coisas no vídeo anterior, lembrando que acho que eu tirei aqui o ponteiro. Não está pegando a minha caneta. Agora pegou. Bom, pessoal, então lembrando que quando não temos a base, então aqui seria logaritmo de x na base 10, e o ln, que é o logaritmo natural, é a nossa base e, esse número de Neper, certo? Vamos a algumas propriedades. Então, sempre lembrando, né? A maior que zero é diferente de 1. Nós temos que a nossa função f de x igual a log de x na base a e g de x igual a elevado a x são inversas. Se vocês não lembram disso, de inversa, pelo menos no gráfico nós vamos conseguir mostrar direitinho. Segunda propriedade, f de x igual a log de x na base a é crescente quando a maior que 1. Então, reparem que nós temos a maior que zero é diferente de 1. Então, tem um primeiro intervalo da base a que vai de 0 a 1. Aí não contamos o 1 e depois maior que 1. Então, ela é crescente quando a é maior que 1 e é decrescente quando 0 menor que a menor que 1. Tudo bem? Quando a base é maior que 1, a relação de desigualdade existente entre os logaritmos de dois números positivos tem o mesmo sentido que a relação entre esses números. Então, por exemplo, primeiro exemplo, 4 é maior que 2. Então, o logaritmo de 4 na base 2 é maior que o logaritmo de 2 na base 2. 15 é maior que 4. Então, o logaritmo de 15 na base 3 é maior que o logaritmo de 4 na base 3. E assim por diante. Raiz de 5 é menor que 7. Então, log de raiz de 5 é menor que log de 7. E os outros exemplos seguem o mesmo raciocínio. Agora, quando a base é positiva e menor que 1, a relação de desigualdade existente entre os logaritmos de dois números positivos é de sentido contrário à que existe entre esses números. Então, 8 é maior que 2. 8 é maior que 2. Então, o logaritmo de 8 na base meio é menor que o logaritmo de 2 na base meio. 12 é maior que 5. Então, o logaritmo de 12 na base 1/3 é menor que o logaritmo de 5 na base 1/3. E assim por diante. A imagem, já foi dita lá na definição, né? Mas a imagem, o contradomínio é os reais e a imagem também são os reais. Logo, f é bijetora, né? Com relação ao gráfico cartesiano da função f de x igual a log de x na base a, podemos dizer que está todo à direita do eixo y, que corta o eixo x no ponto de abscissa 1. Por quê? Porque log de 1 na base a é 0. Se a é maior que 1, é uma função crescente
E se A está entre 0 e 1, é uma função decrescente. E é simétrico em relação à reta y igual a x do gráfico da função g de x igual a a elevado a x. Aqui nós vemos, né, direitinho. Então, para a maior que 1, qual é o gráfico da nossa função? Acho que está em roxo. Então, essa função sempre corta no ponto 1, 0, e é a inversa da a elevado a x. Então, elas são simétricas. G de x igual a a elevado a x é simétrica a f de x igual a log de x na base a. Certo? Então, é como se tivesse um espelho aqui na nossa reta y igual a x. E quando a maior que 1, ela é crescente. E quando está entre 0 e 1, é decrescente. Mas continua sendo inversa, olha. Nós temos, para quando a está entre 0 e 1, a elevado a x está aqui, ó. E elas continuam sendo inversas, ó. É um espelho. Essa parte aqui, espelhada nessa parte aqui, e esta parte espelhada nessa parte aqui. Como que nós construímos os gráficos? Então, eu postei um vídeo, né, sobre função exponencial e a professora fazia ponto a ponto, né? Aqui nós já temos pronto, mas fazer o gráfico é colocar os valores. Então, o valor que a gente sempre sabe é quando x é 1, y é 0, né? Então, sempre será marcado esse ponto e ele é o esboço do gráfico. Para o valor de nossa base é 2, menos 3. Para o valor de menos 3, nós fazemos as contas e chegamos em x igual a 1/8. Para y igual a menos 2, x igual a 1/4. Para y igual a menos 1, x igual a meio. E assim por diante, né? Note que primeiro nós colocamos o valor de y, para ficar mais fácil, né? E aí a gente vai colocando no gráfico, ó. Menos 3/8, então, menos 3/8. A gente coloca no gráfico. Outra ideia de fazer o gráfico é como nós sabemos. Então, vocês perceberam que a gente faz ao contrário, né? A gente joga os valores para y e encontra para x. Então, nós podemos também olhar para a inversa, que é a nossa exponencial, jogar os valores para x, encontrar os de y, e aí a gente coloca aqui o inverso, que é o que a gente fez no passado, mas sem pensar na nossa função inversa, né? E aí nós podemos, através da inversa, ter o gráfico da inversa e da função logarítmica. Nós fizemos aqui também para quando a base está entre 0 e 1, né? Mesma coisa. Fizemos para a inversa e depois olhamos para a nossa função logarítmica. Determine o domínio da função f de x igual a log de x² menos 4 na base 3. Então, a gente tem que sempre pensar que para que o logaritmo seja real, devemos ter logaritmando positivo e base positiva e diferente de 1, né? Então, a nossa base é 3, a gente não precisa se preocupar com ela, mas o nosso logaritmando é x² menos 4. Então, deve ser maior que 0. Para que seja maior que 0, então, aqui resolvendo como uma equação, nós teríamos x igual a menos 2, x igual a 2, que são as raízes, né? Então, a gente pode pensar, desculpa aqui, porque estou aprendendo a usar aqui, a escrever no slide. Então, se nós tivéssemos aqui, pensando no plano cartesiano, x igual a menos 2, tá? Desculpa, x igual a 2. E aí,
nós temos que é positivo quem acompanha x². Então, a parábola voltada para cima, né? E nós queremos maior que zero. Então, valores maior que zero, nós temos os valores menores que menos 2 e maiores que 2, não é? Aqui seria bolinha aberta, né? Bolinha aberta. Então, é isso. O domínio são os x pertencentes aos reais, tais que x menor que menos 2 ou x maior que 2. E se tivéssemos x aqui na base, nós teríamos que fazer esse x maior que zero e x diferente de 1. Então, seria a nossa condição de existência sobre a função. Aqui eu coloquei 2 lugares para vocês poderem... Vamos ver, eu preciso voltar aqui ao meu ponteiro normal. Opção de seta. Opa, voltando. Eu coloquei para vocês, depois vocês vão ter acesso aos slides. Aqui vocês podem alterar C, ó, e ver o que acontece. É a função que está em verde, ó, estão vendo? O que acontece quando ela é decrescente, quando ela é crescente? O B trabalha o número que multiplica o logaritmo, tá vendo? Que também nos dá o que acontece. O A, se eu somar ou se eu subtrair o número, então ela se desloca. Observem que quando eu somo ou subtraio, ela não passa mais por x igual a 1, y igual a 0, né? Porque ela está sendo deslocada. E também podemos alterar, somar, subtrair em x, olha que legal. Que também desloca ela, certo? Para vocês verem. Coloquei outro também que compara a função exponencial e logarítmica. Então, esse também, olha que legal, que bacana, né? E aí, isso aqui ela trabalha com as duas juntas, tá vendo? A simetria. Então, nós temos aqui a nossa g de x igual... Aí a gente vai mudando, né, a base. Igual a 2. E a nossa f de x, que é o logaritmo de x na base 2. Ou na base que colocarmos aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado da minha fala, né? Vocês podem opinar para melhoras da aula, ok? E é isso. Até mais, pessoal. Bons estudos!